Sejam bem-vindos à nossa série do Next Gen. Nessa série a gente vai estar entrevistando vários líderes da próxima geração aqui de Fortaleza e do Ceará. E quando a gente olha para o iceberg, a gente percebe que a maior parte do iceberg está debaixo da água. E uma coisa no ministério é que quando a gente olha, vê a pessoa pregando, vê as redes sociais, aquilo ali significa a parte que nós conseguimos ver do iceberg, que é a menor parte. E aqui o legal da nossa série que a gente quer trazer é abaixo, como as pessoas vivem, como é o dia a dia delas quando elas não estão na igreja, ideias, experiências com Deus, aprendizados que marcaram a sua vida, não apenas espiritual, ministerial, mas a sua vida financeira. Hoje a gente está com o Tavinho, um cara muito incrível. Ele é empreendedor, ele é missionário. Tavinho, muito obrigado. Ele lidera um movimento chamado Black Sheep aqui em Fortaleza. Também ele empreende na propaganda do bem, ele é muito fera em startup. Tavinho, cara, como é que foi essa tua experiência de morar um ano na base da Jocum, a base principal lá no Havaí? Como é que tu aprendeu lá, cara? Renan, assim, pra mim foi divisor de águas. Eu cheguei lá bem quebrado, minha vida tava um caos quando eu fui pra lá. Eu cheguei lá em 2016 e foi um tempo de um reencontro muito forte com Deus. Eu passei 4 anos afastado de Deus e foi o meu reencontro. Eu até digo que o meu reencontro foi mais importante do que meu próprio encontro, foi mais forte, né? E, cara, o que eu vivi lá é algo que as pessoas podem viver em qualquer lugar do mundo, inclusive na sua própria casa. Eu tive um tempo de isolamento, né? Eu me isolei do mundo, assim. Então, aquele lugar é mágico, né? Eu digo que Deus criou o mundo e depois Ele criou o Havaí e Ele mora lá, porque você consegue tocar em Deus lá. Sabe assim, a natureza é tão exuberante naquele lugar que eu nunca fui um cara contemplativo e lá eu passei a contemplar a criação de Deus, assim, na natureza, nas plantas, nas flores, nos animais, sabe? Então, de fato foi um período da minha vida que eu me relacionei de forma muito forte, muito íntima com Deus. O meu inglês não era tão bom, para não dizer ruim, então eu não conseguia me comunicar muito bem com os americanos. Eles me entendiam e eu entendia quando eles tinham paciência de me entender. Mas quando tinha um grupo de pessoas que estavam conversando em inglês muito rápido, eu não conseguia absorver a conversa. Então eu acabava me isolando, mas eu não me isolava para ficar só, eu me isolava para ficar com Deus. Então assim, eu ia para lugares para ler a palavra, eu ia para lugares para ouvir um podcast, eu ia para ler um livro. Então foi um tempo de relacionamento muito forte que eu tive com Deus. E de isolamento, foi muito eu e ele, sabe assim, foi um tempo eu e Deus, muito próximo. E lá foi quando eu pude perceber que eu era filho, né? E eu já tinha escutado isso na igreja, você é filho, né? A gente fala no dia a dia, eu sou filho de Deus, né? Aquela coisa toda. Mas lá foi que eu realmente me senti filho. É diferente. Quando alguém te fala que você é filho e quando você sente que você é filho, né? E foi um tempo que isso ficou claro na minha vida e que como filho eu tinha acesso à herança de Deus, eu era herdeiro, né? E então isso foi começando a mexer muito comigo lá. E também teve a pontinha da cereja, que foi o prático que eu fiz na África do Sul. Então foi outro momento lá que minha cabeça explodiu e que foi a primeira vez que eu entendi o que é propósito. Já tinha lido aquele livro do Rick Warren, Vida com Propósito, mas lá foi que realmente eu entendi o que é ter uma vida com propósito, sabe? Isso ficou muito claro para mim e quando eu voltei de lá, eu já voltei entendendo qual era o meu propósito e aí eu comecei a ter algumas atitudes aqui já em Fortaleza para poder dar continuidade àquilo que eu tinha vivido e aprendido tanto no Havaí quanto na África do Sul. Uau. Tem algum ponto realmente assim que te impactou na escola da Jocum? Alguma coisa, puxa, isso aqui mudou? Cara, a organização deles é muito legal, sabe assim, a forma como as pessoas têm sede
de Deus naquele lugar, sabe? A atmosfera daquele lugar é diferente. De fato, a impressão que dá é que é uma bolinha, assim, sabe? É um lugar que é protegido, assim, sabe? Parece que foi a primeira vez que eu tive a minha experiência de conversar com Deus, de ouvir Deus, sabe? Eu sabia que tinham pessoas que tinham esse dom, né, de ouvir Deus, e eu achava que eu nunca era digno ou apto, né, para ter esse dom, e eu percebi que não é, tipo, Deus fala com todo mundo, Ele quer falar com todo mundo, né, e às vezes a gente que não consegue interpretar, entender o que Ele está falando. E lá foi a primeira experiência que eu tive, lá eles têm um costume de escrever diário, chama-se journal, e eu acabei, vou ver qual é desse diário aí, e eu comecei a escrever, né, e eu comecei a ter umas experiências muito massas de Deus falando comigo através da escrita, sacou? E aí, cara, isso foi aumentando ainda mais o meu relacionamento e minha intimidade com Deus, porque eu tava ouvindo o próprio Deus através do meu próprio punho, mano. Eu escrevi aquilo que Deus estava conversando comigo, e faço até hoje, né? Foi algo que eu trouxe para mim, isso como uma, né, algo que eu aprendi lá e que eu trago para a vida, assim. Então, a atmosfera lá é muito animal, a forma como as pessoas estão sedentas por Deus lá é animal. Muitas pessoas inspiradoras lá, sabe assim, que você olhava assim, pô, mano, que massa, olha esse cara, sabe assim, pô, eu quero... E poder trocar uma ideia com o cara aí, mano, me explica aí como é que é teu relacionamento com Deus, o que é que tu faz para tu ter essa intimidade. Então, foi bem isso, assim, sabe, ver... Eu tinha uma percepção meio errada de missionário. Eu achava que missionários eram pessoas miseráveis. Porque várias histórias que eu escutava de missionários eram histórias miseráveis. E eu olhava para as histórias e falava assim, cara, eu nunca quero ser missionário na vida, mano. Uau. É a última coisa que eu quero ser. Tipo, pode colocar para qualquer lugar na igreja, menos missionário. Porque as histórias que eu escutava eram histórias de muita dor, de muito sofrimento, de miséria, de ficar esperando doação, sabe assim? Mano, quero isso na minha vida, velho. E lá eu pude perceber que nem todos os missionários eram daquele estereótipo que eu tinha colocado, assim, Uau. né? Que, na verdade, tinha missionários que viviam muito bem, tinha missionários que tinham fonte de renda, tinha missionários nos business. Tinha um cara lá, mano, que ele trabalhava no Vale do Silício, ele era trabalhava interno da Apple, sabe? E estava fazendo um curso de missionário para aprender técnicas para poder voltar para o Vale do Silício e aplicar lá no Vale do Silício. Uau. Então assim, você fala, mano, que irado, né? Tipo, várias coisas. Aí a parte administrativa, muita coisa assim que eu fui vendo, que foi ampliando a minha mente para entender um pouco mais sobre missões, um pouco mais sobre esse mundo e também um pouco mais sobre relacionamento íntimo com Deus. Já entrando nesse campo de business, uma coisa dessa série é que a gente quer trabalhar e ver pontos da vida de um líder e pessoas que estão em lideranças da próxima geração, não apenas a vida espiritual, mas a vida de relacionamento com o seu pai, com o esposo, para quem já é casado, área financeira. Então a gente quer completar várias áreas da vida de uma pessoa. E, cara, que conselhos, você é um cara expertise, que está nesse mundo de empreendedorismo, que você daria para a gente estimular o empreendedorismo nos jovens das nossas igrejas? Nossa. Cara, sobre empreendedorismo, eu acho que nós precisamos ser empreendedores mesmo que nós trabalhemos para outra pessoa. O empreendedorismo é uma mentalidade, não uma profissão. Então eu posso ser CLT, eu posso ter carteira assinada, ser funcionário de uma empresa e ser empreendedor nessa empresa. O que é ser empreendedor? Ser empreendedor nada mais do que você identificar um problema e resolver esse problema. Então assim, empreendedor é resolvedor de problema. E dentro das empresas o que mais tem são problemas. Só que muitas pessoas falam assim, mano, eu tô vendo esse problema, mas eu não vou nem falar que ele existe, porque se eu falar, eu vou ter que resolver. E não vou mudar meu salário
se eu resolver esse problema. Então, deixa o problema lá, deixa eu aqui, vou fazer aquilo que eu sou pago para fazer e pronto. Só que esse cara é medíocre, mano. Esse é um pensamento medíocre, é um pensamento ordinário. E o empreendedor, o cara que tem a mentalidade de empreendedor, ele fala assim, cara, tem um problema ali e eu sei como resolver e eu vou resolver e eu vou resolver tantos problemas que os caras vão perceber que eu sou diferente de todos os outros e vão me levantar, mano. E eu vou sair de funcionário medíocre, um comum, um qualquer, e vou me transformar em um gerente, um coordenador e futuro, sei lá, presidente dessa empresa. Por quê? Porque os caras viram que eu sou resolvedor de problema. Então, sobre essa pergunta é assim, você pode ser um empreendedor em qualquer lugar que você esteja, mesmo que você não tenha muito essa ousadia de se lançar no novo. Porque quando você vai abrir uma empresa, ou montar uma empresa, ou desenvolver um projeto do zero, cara, precisa de muita coragem, precisa de muita persistência, resiliência, paciência. São atributos que a gente escuta na igreja o tempo todo, né? Se você for ver na Bíblia, tem todos eles, né? Todos. Ousadia, né? O lance lá do ser forte e corajoso, né? Por ter fé. Quantas vezes a gente escuta? Não, tenha fé, tenha fé, tenha fé. O empreendedor, cara, são todos esses atributos que tem na Bíblia junto. Porque você tem que ousar, você tem que ir contra, às vezes, muita coisa para poder acontecer. Você tem que ter resiliência, porque nem sempre as coisas vão acontecer da forma que você imagina que vai acontecer, então você vai levar muita porrada, e aí você tem que calma e tal, tem que confiar muito em Deus. Mano, eu estou passando por um processo de empreendedorismo, eu estou empreendendo em algumas coisas, em algumas áreas da minha vida, e mano, tem horas que a única pessoa que eu consigo recorrer é Deus e falar assim, Senhor, me acode, mano. Como confiar em Deus no empreendedorismo? Cara, não é como, tem que confiar em Deus. Um lance também que é legal é o seguinte, quando você entende que aquilo que você está fazendo vem de Deus, te traz convicção. E essa convicção, ela é inabalável. Uau. Pode acontecer qualquer coisa, você sabe que foi Deus quem te deu. Foi um presente que Deus te deu. Cara, a visão é essa. Cara, quando você recebe uma visão de Deus, quando você recebe uma empresa, ou uma ideia, ou um empreendedorismo, ou um grupo de pessoas, quando você entende que aquilo foi dado por Deus, isso gera convicção. Então, pode vir o que for que você vai segurar a onda. O lance é quando você tem dúvidas se aquilo é de Deus ou não. Aí é que você fala assim, Deus, eu tô me matando aqui para fazer essa parada, só que na real, eu nem sei se tu quer que eu faça isso ou não. Eu posso estar lutando uma guerra que não é minha. Né? Então eu acho que o lance principal nisso tudo, assim, é você confiar em Deus e você ter Deus como seu principal mentor. A gente tem que falar muito hoje de mentoria, né, e tal. Mas entendendo assim, pô, será que de fato isso é da vontade de Deus? Será que de fato isso é um projeto de Deus para minha vida? Ou eu estou fazendo isso pela minha própria cabeça? Deus também ele é muito, muito de boa, no sentido assim, cara, eu gosto disso, vai, nem é algo que eu estava planejando para ti não, mas faz parte. Eu acho que tu vai aprender um monte de coisa nisso aqui. Vai, arrocha, sabe? Tem coisas que, cara, isso não tem nada a ver contigo, mano. Tu tá insistindo em algo que não é teu, mano, sacou? Então, assim, quando você pergunta pra Deus, às vezes, e é importante a gente consultar Deus em tudo que a gente vai fazer na vida, né? E esperar essa resposta, e ter essa sensibilidade pra sacar, mano, isso aqui não é de Deus não, velho. Eu vou deixar de lado, sabe? Uau. Porque eu vou ter tempo, eu vou ter energia pra poder me dedicar pra outra coisa, sabe? E eu falei aqui em relação a ter Deus como nosso mentor, porque às vezes a gente admira homens, né? Tipo, eu tenho várias pessoas, vários seres humanos que eu admiro muito, como empreendedor, como pessoa, como agente de transformação, como realizadores de, sabe? Eu sei lá, vou dar um exemplo bobo aqui. Eu acho massa o Luciano Huck.
pela família que ele tem, pelos negócios que ele desenvolve, pela pessoa que ele é, pelas conexões que ele tem. Eu gosto do cara, tenho o maior sonho de conhecer o cara. E se um dia surgisse o Luciano Huck me ligasse e falasse assim, pô, brother, sobre a tua história, eu vou dedicar 1 hora da minha semana para trocar uma ideia contigo, só que vai ser segunda-feira, 4 da manhã. Topa? Mano, lógico que eu ia falar que topava. Por quê? Porque é um cara que eu admiro, vai liberar um espaço na agenda dele para conversar comigo, para me mentorear. É claro que eu vou topar. E aí a gente esquece que Deus é maior do que o Luciano Huck. Uau. E Deus está disponível para a gente ter uma mentoria com ele a qualquer hora. Uau. Não precisa ser segunda-feira, 4 da manhã. Se for segunda-feira às 8, que é a hora que eu acordo, ele está lá, preparado para ter uma mentoria e para me dar as melhores e maiores estratégias que o Luciano Huck não sabe nem que existe. Sacou? Uau. Então, hoje eu separo o meu tempo com Deus como um tempo de mentoria com o Rei dos Reis, mano. Com o Senhor dos Senhores. Com o empreendedor dos empreendedores. Uau. Com o transformador dos transformadores. Sacou? Então, essa é o lance de você entender e dar valor ao que é ter Deus como seu mentor. Uau, que incrível. Sabe, gente, quando uma vez eu estava nos Estados Unidos e conversando com algumas pessoas, e eu vi várias pessoas falando, olha, as pessoas que estão mais ativas ou que têm um ministério que elas não são tempo integral, ou elas trabalham no governo ou elas têm um negócio, porque isso dá uma flexibilidade muito grande para elas. E o outro ponto é que a gente está na igreja e às vezes a gente estimula muitas pessoas a aqueles grandes sonhos que muita gente tem de ser tempo integral, mas que na verdade vai ser a minoria que vai ser tempo integral, porque a maioria vai estar no mercado de trabalho. E a gente precisa realmente dar esse start às pessoas a se desenvolverem, a crescerem no mercado de trabalho, porque isso vai trazer muito benefício, não só para o Ministério de Jovens, mas também para a vida delas pessoal. Tavinho, cara, você tem a missão urbana Flagship, que acontece hoje lá na Praia de Iracema, evangelizando aquela galera de lá. E o que ainda não estamos entendendo ou precisamos realmente melhorar, entender sobre missões urbanas? Cara, uma das coisas que eu percebo, não só em missão urbana, mas em missões como um todo, mas principalmente em missões urbanas, é que tem muitos missionários preocupados somente em fazer aquela velha oração para a pessoa aceitar Jesus. Ele vai lá, encontra um cara, morador de rua, miserável, que não tem onde dormir, com problema de alcoolismo. Aí ele não quer saber da vida do cara, não quer entender, não quer se relacionar. Ele entende ali, pô, aquilo é um alvo. Aquilo é um número em potencial para minha cadernetinha, para que eu possa enviar no final do mês o meu reporte para todo mundo, para dizer quantas pessoas eu orei e aceitaram Jesus através da minha oração. E aí a pessoa vai lá, ora, repete comigo. O cara repete. E aí aceitou Jesus, ei, glória a Deus, papapá, aceitou Jesus. Falou, mano, valeu, viu? Fica com Deus. Tchau. Vira as costas e vai embora. E eu acho que a gente, como missionário, tem que entender que a gente não está fazendo só um trabalho espiritual, que é muito importante, mas a gente tem que fazer um trabalho social. Poxa, será que eu não poderia despender um pouco mais do meu tempo em ouvir a história dessa pessoa, entender por que ela chegou até ali naquela situação, amar aquela pessoa, dar atenção? Muitos deles se sentem invisíveis, cara, porque a gente passa e não olha. Né? Então, o fato de eu estar ali, sentado com o cara, ouvindo o cara, eu estou dando atenção, estou dando dignidade para aquele cara. Só que é lógico que eu quero que aquele cara tenha um encontro com Jesus, mas antes disso, eu quero que aquele cara seja transformado socialmente. E se eu posso chegar lá com Jesus, com a salvação de Cristo, mas também chegar lá com a opção de ter um local que eu possa levá-lo,
para que ele seja tratado do alcoolismo dele, né? Que ele seja capacitado para voltar para o mercado de trabalho, para que ele possa voltar para a família dele que já está cansada de tantas idas, de altos e baixos, e alguns não querem mais nem ver a cara do cara. E eu consigo restaurar o relacionamento desse cara com a família dele. Mano, isso com Jesus é muito melhor do que só fazer com que o cara repita as palavras dele e saia fora. Porque ele pode até de fato aceitado Jesus, mas ele vai aceitar Jesus e vai continuar naquela vida miserável. Aí tem gente que fala assim, não, pô, mas uns plantam, outros regam, e o crescimento é pelo Espírito Santo. Ok, está na Bíblia, né? Eu falo assim, não, mas a gente não pode ficar também preocupado como é que vai ser a transformação de todo mundo. Concordo, mas se você pode transformar, ajudar na transformação social da vida desse cara, por que só chegar lá, orar e fiz minha parte e falou? Lavar minhas mãos. Então, não é, eu acho que é isso que a gente busca no Black Sheep. Quando a gente vai conversar com as pessoas, quando a gente vai sentar, a gente não vai sentar simplesmente para orar para que ele aceite Jesus. A gente vai para amar o cara. E no caso, quando a gente está lá para Iracema conversando com moradores de rua, mas também no caso, agora uma porta se abriu para a gente numa comunidade chamada Poço da Draga. E a gente se abriu pelo lado espiritual. Mas por quê? Porque nós conseguimos juntar 174 cestas básicas e a gente foi lá para distribuir essas cestas com a comunidade. Nesse momento a gente conheceu a líder comunitária e a líder comunitária falou que não tinha ninguém fazendo nada espiritual lá dentro e ela nos convidou para iniciar algo lá dentro. Às vezes a gente perde essas entradas de influenciar na sociedade porque a gente quer só nesse campo de chegar e tá. A gente foi para lá, cara, para entregar a cesta. Sabe, a gente não foi para lá para pregar. A gente não foi para lá, a gente foi para entregar a cesta. Tinham pessoas com fome, tinham pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, porque elas viviam dos eventos que acontecem no Dragão do Mar, não tinha mais evento no Dragão do Mar, elas não estavam conseguindo fazer dinheiro para comprar comida, estavam sem comida. Então a gente foi para lá para entregar alimento, lógico, com todo amor, abençoando a pessoa, dizendo que aquele era um presente de Jesus, que Jesus estava entregando aquele presente para ela, mas a gente não foi para lá para pregar, a gente foi lá para amar. E aí surgiu essa oportunidade de fazer algo espiritual. Só que aí também a gente fala assim, pô, mano, mas não é o suficiente. A gente não pode vir para cá só para um culto, tocar louvor e falar do evangelho. É massa isso, mas não é só isso. Então a gente está tendo agora um processo com eles de um planejamento para o próximo ano, de como é que a gente pode fazer ações com crianças, trabalho com as crianças, trabalho com adolescentes, trabalho com os jovens, como é que a gente pode trazer saúde para cá. A gente está pensando, inclusive, levar um projeto de saneamento básico para lá, que a prefeitura até agora não fez. Por que a gente não pode fazer? Juntar uma galera, juntar uma grana e executar o saneamento básico dessa comunidade aqui, da gente, a população, a sociedade se mobilizando para levar saúde, porque saneamento básico é saúde. Né? Então, assim, é nesse ponto que eu estou falando. Jesus mano, me entendam, a pessoa ser salva é incrível, mas se você puder fazer com que ela seja salva e ainda transformar a realidade que ela vive, é perfeito. Porque daí, mano, ela vai saber, lógico, que toda honra e toda glória é para Deus. Não foi o Tavinho que fez, foi Jesus que entrou naquela comunidade a um ponto tal que não só transformou as pessoas, mas também transformou toda a realidade daquele lugar, sacou? Uau. Aí, meu irmão, aí muda completamente o ambiente, a atmosfera, muda tudo. Porque Jesus vai ser entronizado naquele lugar de forma completa, entendeu? Uau, que incrível. Essa é uma das táticas que muita gente usa ao redor do mundo, de missões. E não sei se vocês conhecem o Propaganda do Bem, é algo aqui do Ceará, é realmente incrível. Hoje eles têm um projeto, está com um espaço lá no Rio Mar, é realmente incrível. Tavinho, qual a importância de você encontrar o propósito
na sua profissão? Massa. Eu sou publicitário de formação e eu faço parte da 4ª geração da comunicação da minha família. Começou com meu tataravô, ele fundou o primeiro jornal matutino aqui do Ceará. O meu avô fundou a primeira agência de publicidade do Ceará. Meu pai deu continuidade e eu e meu irmão mais velho, né, fomos na mesma onda. Só que eu sempre quis ser publicitário, desde menino. Só que eu nunca entendi muito bem o meu propósito. Na verdade, eu não sabia nem o que era a palavra propósito. Eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo ali. Eu fui levado pela influência da minha família, eu fui levado pela grana, porque publicidade dá grana, né? E chegou um certo ponto que eu me questionei, pô, será que eu estou aqui porque eu gosto de publicidade, porque eu gosto da profissão, ou é só por conta da influência da grana? E eu tava cheio de questionamentos sobre isso, sabe assim? Porque é uma profissão também, cara, que é muito legal. Comunicação é mágico, né? Você consegue transformar coisas muito simples em algo, né, gigantesco. Mas também é um mundo que a mentira permeia. Então eu estava muito incomodado, porque eu já era cristão, mas eu mentia o tempo inteiro. Eu já mentia por esporte já. Eu nem precisava mentir, às vezes mentia, sabe? Porque tava já... isso me incomodava, tipo, me incomodava o fato também da comunicação, né, da sociedade e através da comunicação de você precisar ter algo para ser alguém. Então, eu precisava ter uma caneta Montblanc no meu bolso para poder mostrar para o meu cliente que eu era bem sucedido. Tinha que ter um relógio da Breitling que era 12, 15, 20 mil reais para o cara olhar e falar assim, pô, esse cara deve ser bom porque ele tem esse relógio. Que doideira, mano. O relógio é igual a qualquer outro, a caneta é igual a qualquer outra. Eu não sou bom porque eu tenho... Eu falo assim, eu sou um bom publicitário porque eu tenho coisa. É muito fácil, mano. Eu compro, aí pronto. Eu compro a parada e me transformo num bom publicitário, ou eu tenho que estudar para ser um bom publicitário, sabe? Então, eu não tenho que ter para ser, eu tenho que ser. E a publicidade inverte muitas vezes isso, sabe? E a gente é contaminado por isso automaticamente. Às vezes uma influencer fala que se você, pra mulher, se você tiver lingerie e tal, você vai ficar mais sensual. Que onda, né? Ela tem que ser isso, independente da lingerie que ela compra ou não. A lingerie, sabe assim? Então, eu dei até esse nome da lingerie, não sei nem porquê. Mas o que Deus me mostrou é que, na verdade, nós precisamos ser, depois fazer e, consequentemente, ter. E a comunicação, ela inverte, né? E eu não entendia isso, na verdade, mas eu estava muito incomodado com tudo isso. Então, foi no momento que eu larguei tudo, fui para o Havaí, né? Para buscar me reencontrar com Deus e tal. E quando eu voltei, um amigo meu, já de adolescência, também publicitário, falou assim, cara, eu tenho um projeto que é a tua cara. Aí o que é? Né? Pô, que massa! Qual é? Aí ele, propaganda. Eu falei, tá doido, né, macho? Propaganda. Eu larguei uma agência de grande porte aqui, porque graças a Deus, mano, eu saí das minhas empresas, mas as empresas que eu saí continuam bombando. Então eu não saí da empresa porque o barco estava afundando, eu saí da empresa porque eu entendi que não era mais meu lugar. Uau! Então as empresas estão tudo bombando. A IBM Quinto, a Converte, o Barato Coletivo, está tudo muito bem, obrigado. Né? Então, quando ele foi me falar de propaganda, eu falei, não, tá doido, macho, quero mais isso na minha vida não. Eu saí total, não quero mais. Ele, não, mas é diferente, me escuta. Aí eu, tá, estamos almoçando aqui mesmo, era um almoço. Estamos aqui já, vai, fala. E aí ele começou a falar, e na hora que ele falava, eu falava assim, caraca, doido, isso de fato... A impressão que eu tinha quando ele ia falando é que Deus tinha dado para ele, porque se ele desse para mim, eu ia dizer não para Deus. Eu ia falar, não, Deus, tá doido, propaganda, tá viajando, não quero mais não. Só que aí Deus deu para o meu amigo, aí o meu amigo desenvolveu, viu que dava certo e me chamou para fazer parte daquilo. E aí eu falei, cara, tô dentro. Mas assim, rápido. E o que é propaganda do bem? Por que eu disse sim? Porque a propaganda do bem são campanhas publicitárias de massa, trimestrais,
que a diferença é que nós abordamos assuntos que são relevantes para a sociedade. Então, o Propaganda do Bem era tudo aquilo que eu fazia, só que com um propósito. Uau! Então ela ressignificou a minha profissão. O Propaganda do Bem me deu motivo para voltar a ser publicitário. Porque a primeira campanha que eu fiz parte foi uma campanha que a gente falava sobre depressão. Então a gente já pegou logo de cara um baita desafio, porque na hora que a gente foi pensar no tema, eu falei, cara, existe um tema que está matando, maltratando, machucando muita gente, não escolhe classe social, nível educacional, não escolhe religião, não escolhe nada. Ela vem e se instala, e se o cara não se tocar, ela pega e domina e já era, que é a depressão. E na hora eu falei assim, cara, mas é um tema muito pesado, como é que a gente vai falar sobre isso? Porque também outro detalhe é que a gente convida marcas para viabilizarem a campanha. A gente pega o valor da campanha, sei lá, 300 mil reais, divide em cotas, e aí a gente chega para as empresas e fala assim, ó, tem uma cota que custa tanto, você quer fazer parte? Ela, quero. Então, tu vai ligando para as empresas para fazer isso? WhatsApp, muito legal, o cara vai atrás mesmo, velho. Uau, WhatsApp, que massa. marca reunião, agora tem as reuniões virtuais, mas na época não tinha, né? Então vai lá, apresenta, faz um PPT, né? Um PowerPointzinho, apresenta a ideia. E cara, na primeira vez que eu participei, a gente não tinha uma experiência do Diego, mas era muito frágil. Então eu contava a minha história. Eu contava, ó, a mesma coisa que eu contei aqui, eu posso falar da quarta geração, eu falava pra galera. Então a galera falava assim, pô, que legal, esse cara já tem uma experiência, ele não é um doidinho. E também a gente sempre embasou muito no papa do marketing, que é o Philip Kotler. O Philip Kotler, ele escreveu os 2 últimos livros dele falando sobre a mudança do comportamento do consumidor, que o consumidor cada vez mais ele está preocupado com o propósito, com a causa que aquela marca representa, do que com o produto em si. A pessoa não compra uma camisa, ela compra a causa que aquela camisa representa. Então eu visto a causa daquela marca. E aí eu levo comigo a causa. Sacou? Então isso já é... E aí quando eu entendo a causa, eu viro um lover daquela marca e eu começo a divulgar a marca sem ser pago por isso, entendeu? Então vira uma comunicação espontânea, entendeu? Dos próprios usuários daquela marca. E aí pegando o Kotler, pegando a ideia, né? E tipo, aí foi pegando minha história de vida, eu apresentava e a pessoa, pô, que legal, quero fazer parte disso. E mesmo sendo um tema muito delicado, que é a depressão, a gente conseguiu trazer um diferencial que era, ao invés de fazer propagandas preto e branco, com pessoas tristes, a gente trouxe luz, a gente trouxe cor, a gente trouxe... A gente não queria que as pessoas que estavam em depressão olhassem para aquela comunicação e se reconhecessem. Uau. A gente queria que ela olhasse para a nossa comunicação e desejasse estar ali de novo. Uau. Estar naquele lugar, sabe, de luz. Porque a pessoa que... A gente foi estudar por que se usava preto e branco e triste. Porque era uma forma de atrair as pessoas que estão para que ela lesse a mensagem. Então eu via, pô, me identifico com aquele cara, leu a mensagem e aí é uma forma de fisgar. Mas eu não queria que ela olhasse para aquilo e falasse, eu sou esse cara mesmo e vou continuar assim. Não, eu queria que ela olhasse e tivesse o desejo de sair dali. Sair daquela situação que ela estava, sabe? E aí foi legal porque foi uma campanha muito colorida, muito feliz, mas que com frases que foi desenvolvida com profissionais, especialistas, porque também tem isso, a gente se mete em assuntos que a gente não sabe nada. Foi até engraçado. Como tu faz isso pra... Convida pessoas que sabem, entendeu? E aí a gente convida essas pessoas e elas passam a assinar junto com a gente o negócio. Então a gente começou a chamar institutos que trabalhavam com depressão, com pós-suicídio, né? com pessoas que são sobreviventes do suicídio. Começou a trazer pessoas que vivem esse mundo no seu dia a dia para poder nos ajudar a construir os conteúdos. Sabe? Tu vai correndo atrás dessas pessoas, mandando... Você vai conhecendo uma pessoa que conhece outra, e aí ela te indica para outra. Uau. Ah, tem fulano de tal, que conhece o fulano de tal, que tem um instituto assim, assim, assado. Aí você vai lá, tudo bom, cara, tô fazendo uma campanha. E como eles já lutam por essa causa há muito tempo, quando chega uma campanha massiva, publicitária,
é mais uma forma daquele assunto, de conscientizar mais pessoas sobre aquele assunto. Então eles também têm total interesse que essa comunicação seja difundida, né? Então também a gente começa a juntar vários parceiros, várias pessoas para nos ajudar. E sempre foi assim, depressão foi assim, generosidade foi assim. E a próxima que a gente vai lançar no janeiro do próximo, 25 de janeiro aproximadamente, se tudo der certo, é sobre sustentabilidade, meio ambiente, com ênfase no consumo consciente. E é um assunto que eu não sei nada, só que a gente sabe quem sabe. Então a gente está convidando essas pessoas para serem nossos mentores, serem as pessoas que vão estar lendo os nossos textos e vão estar corrigindo. Eu ia contar um fato engraçado, na campanha da depressão, eu e o Diego começamos a criar uns títulos, né, da campanha. E eu falei, cara, esse aqui vai... Eu tinha escrito um, esse aqui é muito bom, esse aqui vai... A galera vai ver e vai, tipo, mudar de ideia total. Aí a gente apresentou para os especialistas, né, para a galera dos institutos e tal, para os psicólogos, psiquiatras, a gente juntou todo mundo na sala e ó, a gente fez esses títulos aqui, o que é que vocês acham? Dá um check nos que estão bons e dá um X no que estão ruins. Aquele que eu achava que era muito bom, todo mundo reprovou, mano. E eu falei, caramba, isso aqui tava tão bom, velho, por que assim, cara, isso pode matar uma pessoa. Uau. Então, assim, é muito delicado você, por conta própria, criar essas coisas, porque no caso da depressão em si, é vida ou morte. E os caras falaram assim, cara, a forma como você escreveu, se a pessoa ler, ela vai ter vontade de finalizar e não de sair daí. E eu, eita, meu irmão, é mais sério do que eu imaginava. Né? Então a gente ficou muito cauteloso e muito criterioso nas palavras, nas frases, nos textos, em tudo que a gente estava fazendo, por conta que a gente começou a entender que de fato a gente estava... eram vidas. Eu acho que a gente pode pegar isso no nosso Ministério de Jovens, quando a gente for fazer alguma campanha, um trabalho, ver como o Tavinho pegou e que aprendizado que a gente pode aplicar. Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa só simples, vai lá na internet, faz uma pesquisa e posta, mas pode ser uma coisa muito mais profunda e que o Tavinho fez pode ser uma coisa... vai ser realmente muito irado para a gente fazer, não apenas com depressão, mas com vários outros tipos de pontos, de problemas sociais, de doenças. E assim, uma coisa bem legal que eu acho no Tavinho é porque às vezes eu acho que a gente esquece de falar, de levar o reino de Deus para o mercado de trabalho, a gente se omite a abrir esse assunto, como ter ideias, porque muitas vezes o mercado de trabalho tem esse lado onde valores e princípios do reino não são valorizados. E se a gente não treinar os nossos liderados, a nossa equipe de jovens, se a gente não for buscar de como fazer isso, a gente vai ter um gap, essas pessoas vão estar se virando sozinhas. E muitas vezes elas podem se perder nessa construção de levar os valores do reino e se corromperem com os valores daquele ambiente. Então, assim, é muito importante a gente também valorizar essas pessoas a serem influenciadores, mas realmente falar como é que elas podem fazer isso de fato. E, Tavinho, criatividade, como estimular a criatividade na vida dos jovens na nossa igreja? Massa. Criatividade é um assunto que eu amo, porque a gente vive criatividade o tempo todo, né, na agência, assim. Só que criatividade, muita gente pensa que é só para alguns tipos de profissionais, né? O cara publicitário tem que ser criativo. O cara é designer, né, ou pintor, tem que ser criativo. Cara, criatividade é para todas as áreas, para todos os empregos, para tudo que você faz na vida, você tem que ser criativo, né? Então, você me pergunta assim, como ser criativo no ministério? Eu acho que é mais amplo, porque você tem que ser criativo, não é para o ministério é a aplicação da sua criatividade, sabe? Mas você pode pôr como ser criativo. Para mim, a criatividade tem um processo, e criatividade na verdade, é uma combinação de várias coisas. É como se fosse uma coxa de retalho. Você pega um retalho, você pega um insight de um lugar,
você pega uma coisa que você viu em outro, você pega uma parada aqui, você vai juntando e dessa junção, dessa combinação, cria-se algo novo. Né? Então às vezes a gente fala assim, eu vou criar algo totalmente novo. Gente, eu vou jogar real, impossível. Hoje, impossível. Tudo que é criado já tem uma referência. Tem algo que já foi criado antes que parece e você aprimorou, você melhorou, você trouxe para uma realidade, adaptou, né? Então nada mais daquele lance, né? Nada se cria, tudo se copia, porque mano. Só que assim, né, em vez de você copiar ipsilitre, né? Você pode combinar. Você combina algo que já existe com outro algo que já existe e quando você já pega esse ponto com esse ponto, só em juntar com esse aqui já criou pegou o A, pegou o B, juntou, virou C. Porque já não é mais nem A nem B, sabe? Então acho que essa é a pegada, é você começar a ter insights, você começar a aumentar o seu repertório, né? Então às vezes tem muita gente que fala assim, eu não vou ver TV porque TV é coisa do diabo. Mas, cara, às vezes você pode pegar uma referência massa na TV. Você pode pegar um programa um talk show que tem na TV e transformar para algo de Deus. Por quê? Porque você teve um insight. Pô, cara, que massa isso aqui, olha esse programa aqui. Sabe assim, então, você pegar e tá ligado na internet, tá ligado num espetáculo, numa parada, você tá andando na praça, aí tem algo diferente acontecendo, você fala, pô, mano, que massa. Eu posso fazer algo parecido com isso lá na minha igreja. Se eu pegasse isso, mais aquilo, dava certinho para os jovens de lá. Então, essa é o lance da criatividade, sabe? É você ter vários insights e desses insights você colocar num papel, você começar a organizar os insights, as ideias que você teve e depois pegar essas ideias e tirar do papel. Né? Então, é o input e o output. Né? O input é o que entra, aí você processa todos os inputs e depois tem o output, que é o que sai e é o que é a solução a criativa para aquela situação, sacou? Uau! Tá vendo brevemente startup. O que é startup, cara? Massa. Startup são empresas, negócios, projetos, ideias que geralmente trabalham com tecnologia, mas não necessariamente que seja escalável e repetitivo. Então, se eu te falar assim, essa é a descrição, né? Mas, cara, nada mais é do que empresas que identificaram claramente um problema e elas se dedicam para solucionar esse problema e que essa solução precise da menor quantidade de pessoas possível para dar certo. Poderia exemplificar para a gente isso no ministério, por exemplo? Posso. Pensar aqui. Tá. O lance massa que eu acho da startup o que é? É uma frase clássica das startups. Não se apaixone pela solução. Se apaixone pelo problema. Por quê? Porque um problema, existem várias soluções. Às vezes você se apega a uma solução e acha que é a única. E quando você pega uma, você descarta todas as outras. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem várias, uma câmera, material, microfone, essa parada toda. Qual é o teu problema? Tu precisa filmar. Tu precisa gravar isso aqui para colocar no YouTube, nas redes sociais e tal. A solução que tu teve foi, eu vou comprar uma máquina para filmar, vou comprar microfone para gravar a voz, para pegar a voz, para poder ter o negócio. Mas será que eu preciso comprar? Será que a solução é comprar? Ou se eu tivesse uma startup que aluga material de vídeo, de áudio para igrejas, na qual a mesma máquina que está às 9 da manhã no culto na igreja X, vai estar às 18 na igreja Y. Uau. Porque eu não preciso ter a máquina, eu preciso ter o que a máquina faz, que é filmar. Então eu não preciso ter... às vezes eu compro uma máquina, ela fica ociosa 6 dias da semana para ser usada em um dia.
E os outros 6, como é que eu estou rentabilizando esse investimento? Tá lá parado, velho, pegando poeira, sacou? Então, assim, será que é mais inteligente eu comprar, que é caro, a gente sabe que é caro, ou seria melhor eu alugar, pagar um valor ou mensalidade para esse clube? Sei lá, vai ser um clube das máquinas, das filmadoras, entendeu? E aí eu estou pagando lá um valor para ter acesso àquela máquina, naquele horário que eu preciso, terminou, eu não preciso mais ter aquela máquina, porque ela já cumpriu o papel dela. Uau. Então, isso é startup. É você pensar, pô, existe um problema, e como esse problema existem vários outros dentro de uma comunidade, dentro de um ministério. Pô, como é que eu consigo resolver esse problema? E aí eu vou começar a ter os inputs baseados no meu repertório para poder ali desenvolver várias coisas para dali sair uma solução. Uau! Entendeu? Que incrível. Tavinho, uma mensagem final para os líderes da próxima geração do Ceará. Massa. Gente, geralmente a gente, como o Renan falou muito bem, a gente quer muito se envolver com 100% com as coisas da igreja, achando que essa é a melhor forma de estar servindo a Deus. Mas eu percebi claramente que existe uma colheita gigantesca em várias outras áreas da sociedade, sabe? Tá pronto já. O que a gente precisa lá é só colher, sabe? E eu não digo nem, cara, é a gente empreender com coisas gospel, não. A gente tem que ser excelente em qualquer coisa que nós vamos fazer, em qualquer lugar que nós estejamos, sabe? E o nome de Deus vai ser glorificado em todos esses lugares. Quando José foi chamado para ser um cargo abaixo do faraó, ali não era gospel, ali ele estava governando uma cidade. E as pessoas olhavam para José e falavam assim, cara, o que esse cara está fazendo só pode ser Deus. Ou seja, Davi, ele através da administração que ele estava exercendo naquela cidade, ele glorificava a Deus. O próprio faraó, mano, chegou e falou assim, cara, eu não faço ideia de quem seja esse teu Deus aí, mas o cara é você. O cara é você para governar. E ele deixou claro, ó, abaixo de mim, só quem tem moral aqui é tu, mano. Então esse é o nosso papel, entender como é que a gente pode levar a criatividade de Deus, a sabedoria de Deus, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa palavra de ânimo, o nosso amor, nossa paz, para todos os lugares, inclusive o mercado de trabalho. Né? Entendendo que o nosso trabalho é também espiritual. Né? Não é só a forma de ganhar dinheiro. Não, o dinheiro é a consequência, porque se você vai estar ali tendo um trabalho só para ganhar dinheiro, aquele trabalho vai ser chato. Mas se você enxerga propósito no teu trabalho, uma forma de transformar a vida das pessoas, uma forma de levar o amor de Deus para aquelas pessoas, ou através da tua solução, a solução que tu disponibiliza no mercado, ela ajuda a transformar a realidade das pessoas, cara, isso vai tornar o teu trabalho muito mais legal, muito mais divertido e vai glorificar a Deus. E, como consequência, vai te trazer dinheiro, sabe? Então, o dinheiro é a consequência daquilo que tu faz e não o motivo principal. Eu trabalho porque eu tenho que ter dinheiro, porque o dinheiro vai fazer com que eu consiga desenvolver o ministério. Talvez isso até aconteça, mas não é o ideal, sacou? Então, é isso, cara. Eu acho que começa a entender que o teu propósito é muito além do que as 4 paredes da igreja. Tavinho, muito obrigado, cara. Te agradeço demais, velho. Valeu. Fique ligado nos próximos episódios.